Tudo bem, pessoal? Sétima videoaula já. Continuando a parte de sólidos geométricos e poliedros, nós vimos na última aula que os poliedros eles possuem três elementos: as faces, as arestas e os vértices, certo? Bom, então agora eu vou classificar esses poliedros. Como assim classificar eles? Existem três tipos de poliedros. Os poliedros que possuem uma base formada de quatro lados, eu vou chamar de prismas. Só que eu vou chamar de paralelepípedo ou cubo. Quando que vai ser um paralelepípedo? Quando a minha base for um retângulo. E um cubo, quando a minha base for um quadrado, certo? Porém, pessoal, a base da figura do seu prisma, do seu poliedro, ela pode variar. A menor figura geométrica que tem é o triângulo, que tem três lados. Então eu posso ter um prisma que a minha base é triangular, a base dele é um triângulo. Eu posso ter um prisma que a minha base é um pentágono, é uma figura que tem cinco lados. E eu posso ter um prisma que a minha base é um hexágono, uma figura que tem seis lados. Então os prismas, eles são basicamente formados por lados retos, certo? Diferente das pirâmides. Olha lá. Pirâmide, pessoal, é todo sólido geométrico que tem ponta, certo? A sua pirâmide pode ter base triangular, ela pode ter base quadrada, pentagonal, hexagonal e assim por diante, beleza? Então, quais são os três tipos de poliedros que eu tenho? Os prismas, de base retangular, que é o paralelepípedo, de base quadrada, que é o cubo, e os prismas em que eu tenho qualquer base, certo? E por fim eu tenho as minhas pirâmides. Lembra? A pirâmide sempre tem ponta. E por fim tem aqueles poliedros que não é aleatório, pessoal, que nesses três que estão aparecendo aqui no final. Eles não são nem um prisma, porque os lados não são retos, e também não são nem pirâmides, porque tem mais de uma ponta. Esses tipos de poliedros não recebem nomes especiais, certo? E por fim, os corpos redondos eles são divididos em três categorias. Eles vão ser cilindro, que é uma latinha de refrigerante, né? O cone, que é a casquinha de sorvete, e a esfera, que é a bola de futebol, bola de vôlei, certo? Bom, um exemplo que eu tenho aqui, pessoal. Essa figura minha é um prisma, certo? De base triangular. Vamos ver, ó. Ele está perguntando para você o seguinte: quantas arestas tem na base da figura? A base dela é um triângulo. Aqui ela está deitada, mas lembra lá que a base é sempre uma figura geométrica, é um triângulo aqui, ó. Ele pergunta para você quantas arestas tem na base. Ele chamou de azinho. As arestas são os lados que formam o triângulo, então ele tem três lados. Número total de arestas. Agora você conta do prisma todo. Então você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas ao todo da figura. Número de faces. As faces é onde você consegue pegar o seu prisma. Então, eu tenho uma, duas, três. Não esquece de contar lá atrás 4. E essa daqui são 5. Certo? Número de vértices da base. A base é o triângulo. O vértice é sempre aqui, né? Então, você tem 1, 2, 3. 3 vértices. E o número total de vértices da figura, conta tudo agora. Todas as pontas que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Será que vale a relação V mais F igual a mais 2? Agora descobre aí. Hora de praticar.